Salve galerinha, estamos de volta aí. Nós vamos analisar agora um exemplo, né, sobre força elétrica, onde eu tenho uma interação de 3 cargas, né, 2 cargas são fixas e uma carga é móvel. Então é um tipo de interação onde eu tenho, se eu não me engano, ali 2 cargas positivas e uma negativa móvel, ou o contrário, não sei, vamos chegar lá para ver. E eu quero saber qual é a força resultante que atua sobre esta carga móvel e faz para qual sentido essa carga se desloca em função dessa força resultante. Pessoal, só para lembrar a questão de força resultante, né, nós já vimos que força é uma grandeza vetorial, né, uma grandeza que tem orientação espacial, que aponta para alguma direção no espaço. Quem puxa, puxa em uma direção e sentido, quem empurra, empurra em uma direção e sentido. Tá? Então é uma grandeza vetorial. Né? Grandezas vetoriais a gente utiliza, né, que a gente consegue somar. A gente consegue somar forças, grandezas vetoriais, tá? Existe toda uma matemática por trás da operação matemática com forças vetoriais. A gente usa, né, o vetor é uma ferramenta, um ente matemático, né? Então geralmente a gente estuda vetores a fundo lá em geometria analítica. E na física também a gente vê um pouquinho de vetor, né, de uma forma bem sucinta, mas a gente faz operações com vetores, principalmente quando a gente vai somar velocidades, que também é grandeza vetorial, somar forças, tá? Então, grandezas vetoriais são forças que podem ser representadas no espaço, têm orientação espacial, tá? Por exemplo, eu tenho um corpo aqui, representado por essa cacholinha amarela. Ela é submetida por 2 forças horizontais, tá? Só que são forças que estão em sentidos opostos. Sobre um corpo, sistema de corpos, eu posso ter N forças, né? Eu posso ter 3 forças para cá, 4 para cá, uma para cima, uma para baixo. Posso ter uma infinidade de forças atuando aí. Obviamente, quanto mais ou maior o número de forças, mais difícil é você achar a tal da resultante, né? Então vai ficar mais complexo. Eu vou ter que usar plano cartesiano, botar o corpo no plano cartesiano e tudo mais. Usar funções trigonométricas, seno e cosseno. Mas quando a situação é bastante simples, quando eu tenho apenas 2 forças colineares, colinear é a mesma linha, né? No caso, estão na mesma linha horizontal, como a gente percebe aqui, tá? Eu tenho F1 para a direita e F2 para a esquerda. São 2 forças vetoriais, né? São 2 vetores, né? Por isso que a gente representa esse símbolozinho em cima aqui. E quais são as características dessas 2 forças? Bom, eu tenho a F2, que é uma força, né, é o vetor força F2, né, vetorial, e sobre toda a grandeza vetorial há 3 informações importantes. A direção que ela atua, direção pode ser horizontal, pode ser vertical, pode ser diagonal, né, pode ser em ângulo, enfim. Né. O sentido é para onde aponta a força aplicada. Né. Essa seta grandona representa o sentido de aplicação da força. Cuidado! Essa pequenininha só está dizendo que isso trata-se de um vetor. Essa grandona é mais importante para nós, indica para onde esta força está sendo aplicada, né? Tá? Então ela está sendo aplicada. Eu poderia representar ela em cima do corpo também, pode ser, tá? Então o vetor ele tem uma propriedade chamada, né, de translação. Eu posso transladar o vetor no espaço, desde que eu mantenha a mesma direção e sentido, ele não vai alterar, né, os valores de soma ou subtração depois. Tá? Mas botamos bonitinho aqui, né, a força saindo do corpo, como se fosse uma cordinha amarrada para cá, uma cordinha amarrada para cá. Então isso aqui é meio que um cabo de guerra sobre esse corpo. Então ainda sobre F2 nós temos que a direção é horizontal, né, horizontal. O sentido de aplicação para a esquerda, F2 está sendo aplicada para a esquerda, e o módulo intensidade 80 newtons. A intensidade é o que a gente mais está acostumado a trabalhar, que é o valor numérico, o valor medido ou calculado da força. Tá? Dentro de vetores, né, dentro da matemática vetorial, da cinemática vetorial, que seja aí, né, esse 80 representa a grandeza. Né, aqui, o tamanho desse vetor é 80 unidades de Newton. Né, então, tem essa... Né, a hora que se a gente trabalhar com vetores puros lá na geometria analítica, né, a gente vai ver que a intensidade é justamente o tamanho desse vetor no plano, tá, o comprimento dele. Tá? Então, direção dessa força horizontal, sentido para a esquerda, e o tamanho, né, a intensidade dessa força, o módulo 80 newtons. Para a direita, nós temos aqui F1, né, também o vetor,
direção horizontal, só que o sentido é uma força que está sendo aplicada para a direita. E a força é uma força F1 de 100 newtons. Observe então que para a direita ela é maior. Né? Se aqui for um cabo de guerra, você já deve intuir aí qual que vai ser o resultado dessa brincadeira. Pessoal, a força resultante, né, a resultante que a gente chama aí na matemática vetorial, é o vetor que resulta da soma de todos os vetores que estão atuando em um determinado ponto. Tá? Então eu posso somar vetores. Essa soma pode ser simples, pode ser complexa, depende da orientação desses vetores no espaço. Quando eles estão assim nessa situação muito simples, comportadinhos, é bem fácil. Se eu tivesse F2 também apontando para cá, eu somaria. Mas como eu tenho duas forças em sentidos opostos, né? Lembra lá do cabo de guerra. Um lado puxa para a direita, um lado puxa para a esquerda, né? E o vetor resultante é o que faz, né, o grupo ganhar, né? O que puxa para o lado que está vencendo ali, que é o grupo que vence, né? Tá? Então, somar esses dois vetores né, aqui é o formalismo que diz que a força resultante, a soma desses dois vetores, é a soma do vetor F1 com a soma do vetor F2, né? Essa soma não necessariamente vai ser uma soma algébrica, né? Ela pode ser, inclusive, uma soma utilizando aí a lei dos cossenos, né? Quando eu tenho, por exemplo, forças que fazem um ângulo diferente de 180 graus entre si, tá? Aqui eu tenho uma força que tem uma defasagem em relação a outra de 180 graus, mas eu podia ter esse F2 aqui assim, ó, aplicado com um ângulo de 30 graus. Aí, claro, eu não vou fazer simplesmente uma soma algébrica, eu preciso usar recursos aí de trigonometria. Beleza? Mas nesse caso bem comportadinho, né, na prática, né, como as forças são colineares, a força, o que resulta da interação dessas duas forças sobre o corpo é a maior menos a menor. Né? Então, eu pego a maior, tiro a menor, é o que resulta de força. Tá? Outro detalhe interessante também, que nós não vamos ater tanto, é F1 e F2 têm tamanhos distintos. Observe que F1 é 100, F2 deve ser 80% de 100, ou seja, 80 newtons de tamanho. Tá? Então aqui teria 80% de tamanho em relação a F1, 100%, 80%, porque 80 newtons. Então o tamanho dos vetores da representação vetorial aqui, ó, tem que manter essa concordância com as suas intensidades, tá? Professor, mas se eu fazer um vetor um pouquinho maior, um pouquinho menor, não tem problema, não vamos estressar por causa disso, tá? Mas a rigor, né, a gente teria que manter essa ideia de que se aqui é 100 e aqui é 80, aqui tem que ser 80% desse que é 100, ou seja, manter a concordância com as intensidades aí, tá? Ou seja, 10 unidades, 8 unidades, 100, 80, assim que seria, tá? Quando eu falo em módulo, pessoal, eu estou falando sempre em valores positivos, tá? A intensidade é sempre um valor positivo, é o que vale a força, né? Atribuir sinal aos valores aqui estaria atribuindo orientação. Então, quando eu falo intensidade, eu não quero saber orientação, quero saber o valor numérico, o comprimento daquele vetor ali no espaço, tá? Então, quando o seu vetor atua em sentidos opostos, a soma, na verdade, né, é uma subtração, ou seja, F1 mais menos F2, menos F2, menos F2, porque F2 está no sentido oposto, tá? Então, posso considerar o seguinte, que as forças para a direita são positivas, as negativas são para a esquerda. Eu posso usar essa ideia também para me orientar. Então, ficaria, forças positivas mais, forças para a esquerda menos, pensando lá no eixo X lá do plano cartesiano, né? Eu faria então F1 menos F2. Então, segue essa lógica então, tá? Imagina que seja o eixo X do plano cartesiano, 100 positivo, né? Aqui estaria, o corpo seria o ponto zero e, né, 20 para cá, tá? Mas enfim, o fato é que intensidade tem que dar negativo, tem que dar um valor positivo, é módulo. Então faz o maior menos o menor sem medo de ser feliz, tá? Isso é intensidade. Então, se eu aplicar 100 para a direita e menos 80 para a esquerda, o que sobra é uma força com 80 newtons. Que força é essa? Aqui, ó, força resultante. Por que aponta para a direita essa força que resulta? Eu pego 100, tiro 80, sobra 20. 20 para a direita. A força resultante sempre vai apontar no sentido da maior força ou do maior conjunto de forças. Não esqueça disso, tá?
Beleza, então está aqui a força resultante também é uma força horizontal. Se F1 está no horizontal, F2 está no horizontal, é óbvio que a força resultante também vai ser uma força horizontal. Tá? Mas se tivesse em ângulo, já não seria isso, tá, pessoal? Então aqui é um caso bem simples, apenas para ficar fácil a gente entender a próxima atividade. Se você quiser um pouco mais sobre relembrar ou mesmo entender um pouco essa dinâmica de vetores aí, você pega um livro de física, vai lá em cinemática vetorial, ou você vai lá no YouTube e vê aulas de vetores, né? Eu tenho lá no canal, no site Mais Física, uma aula só sobre cinemática vetorial, ou um professor do YouTube que eu sempre cito, que é muito bom também, que é o professor Marcelo Boaro. Marcelo Boaro, ele tem um canal no YouTube, né? Física das Exatas, tem um nome no canal dele lá, tá? Mas ele tem muitas aulas gravadas, então sobre todas as áreas da física ele tem aula gravada, é um professor que eu gosto muito. Eu acho muito bacana a dinâmica das aulas dele, tá? Então você pode ir lá, bota lá no YouTube Marcelo Boaro, né? Entra no canal dele lá, tem uma série de vídeos de aula de física, inclusive esta aí de vetores. Beleza? Então, a grosso modo, né? A rigor vetor, né? Um exemplo simples aí só para a gente entender o que está sendo pedido no nosso exercício 2. E aí está nosso exercício 2, pessoal. Uma carga móvel positiva Q1 de 1 microcoulomb é colocada entre duas cargas fixas, Q2 e Q3, respectivamente, Q2 de 2 microcoulomb e Q3 de 3 microcoulomb. A distância entre as cargas 1 e 2, né, é de 10 centímetros e as cargas 1 e 3 é de 20 centímetros. Represente as forças de interação. Bom, a brincadeira toda, meus caros, é sobre a carga Q1, né, a carga que tem mobilidade. É dela que eu quero saber como que aparecem as forças ali, tá? Basicamente, então, nós temos isso, pessoas. Nós temos aqui a Q1 que é positiva, né? E ela é móvel, ou seja, ela pode ir para a direita e para a esquerda. Aqui, por enquanto, vamos dizer que ela está travada, né? Vamos ver depois para onde ela vai. Q2 e Q3 são cargas negativas. Aqui está a representação das forças, né? Dos vetores força que atuam sobre Q1. Essa aqui é a força com que a carga 3 puxa 1. Quem exerce essa força aqui é a Q3. Força com carga 3 puxa 1. E esta força representada por essa seta para a esquerda é a força com que a carga 2 puxa 1. Né? Lembra que é vetor, tem direção, sentido e intensidade. Eu não estou representando aqui, né, de acordo com as intensidades, porque eu não sei quanto elas valem, estou apenas dizendo o seguinte, tem esta força aqui que é para a direita, que quem exerce ela sobre Q1 é Q3. Olha, tem esta força aqui, né, que é para a esquerda, quem exerce essa força sobre Q1 é Q2. Tá? E aqui eu tenho as distâncias D12 e D13, que valem respectivamente ali, como diz o problema, né, 10 centímetros, distâncias entre 1 e 2, cargas, né? E 20 centímetros, que é a distância entre 1 e 3. Beleza? Então a representação das forças é isso. Representar vetorialmente as forças que atuam sobre o corpo em questão, né? Então represente as forças de interação. Aqui faltou, né? Sobre o corpo Q1, tá, pessoal? Especificamente sobre Q1. Mas tu pode fazer sobre Q1, pode botar aqui, né? A F13, a F12, pode botar todas as forças aí, não tem problema, tá? Mas o nosso foco é em cima da Q1. Pessoal, agora eu quero saber a força resultante sobre a carga Q1 e qual o sentido do seu movimento. Olha só, a força resultante, eu não pedi só módulo, né? Então eu tenho que calcular módulo, depois achar a direção e sentido, tá? Então eu vou fazer basicamente dois cálculos, a F21, que depende da carga Q1 e a carga Q2 e D12, e depois a F31, que depende da carga 1, carga 3 e da D13. Então vamos lá. Calcular a F21. Força com que a carga 2 puxa 1. Usando aqui, né, a lei de Coulomb, então nós temos o módulo das cargas, Q1 e Q2, K, né, e D12 ao quadrado. Nós já vimos lá no primeiro caso, né? Então eu tenho aqui a Q1 que vale 1 micro, né, e a Q2 que vale 2 microcoulombs. Aqui, certo? Q1 está aqui, Q2 está aqui. Nós já discutimos a questão do micro, né, que essa letrinha grega representa
a milionésima parte, então aqui são 2 milionésimos de Coulomb, 3 milionésimos de Coulomb, 1 milionésimo de Coulomb, né? Então, se eu fosse fazer isso aqui na forma decimal, seria 0 ponto, né? Então, né, se eu fosse, não quisesse usar, por exemplo, ali o micro, né? Eu teria que usar, ou a forma que a gente usa mesmo, né? 10 na menos 6, e botar 2 vezes 10 na menos 6 direto, ou a gente usar na forma decimal, que daí ficaria uma coisa muito bonita, né? Eu posso, então, na verdade, queridos, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, 0, 0, 0, 0, 0, 2, né? Coulombs, tá? Imagine você trabalhar com um valor desse tipo, né? Botar isso aqui na fórmula, né? Aqui na fórmula, né? Fica impraticável, né? Então, isso aqui, né? Eu vou passar a vírgula para cá, depois do 2, passando para notação científica, então isso aqui fica 2 vezes 10 na menos 6, tá? Menos 6 coulombs. Isso aqui, né, a gente representa pelo micro, tá, pessoal? É a letrinha que representa essa parte do valor aí, tá? Certo? Então, nós já vimos a questão do micro lá, né? Então, substituímos valores, né? Se K, constante dielétrica do vácuo, sempre 10 vezes 10 na 9. Desculpa, 9 vezes 10 na 9, não muda. Tá aqui a carga 1, tá aqui a carga 2, né? E aqui são os 10 centímetros em metro na forma exponencial. 10 dividido para 100, 0.1, 0.1, 10 na menos 1, tá? Dá uma olhada lá no exercício 1 lá, que eu esmiuço um pouco mais essa questão daqui dos valores adequados para colocar na forma, tá? Então você dá uma olhada lá. 9 vezes 1 vezes 2, 18. 9 mais menos 6 mais menos 6 dá menos 6. Menos 1 ao quadrado dá menos 2, né? Então, chegamos aqui. 18 vezes 10 dá menos 4. Isso é quanto vale esta força. Calcular F31, né? Então, fórmula, lei de Coulomb, só que agora é Q1 e Q3 e D1, 3, né? Então, tomar cuidado aí. K, né? Bota o valor de Q1, bota o valor de Q3, distância em metros. Divido 27 por 4, né? Então chegou 27 por 4 dá 6,75. 10 na menos 3 dividido por 10 na menos 2 dá 10 na menos 4. É isso, né? Menos. Tá aqui, deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. Acho que tá. Aqui, pessoal, é 10 na menos 6, tá? Deixa eu resolver aqui. Sei porque que cargas d'água eu botei 10 na menos 3. Ah não, 10 na menos 3. Aqui que eu acho que eu botei errado, cara. Aqui 9, 10 na 6, 10 na 6, 12 menos 9 dá menos 3. Aqui é menos 3, pessoal. Atente aí pro erro aí, ó. Ô burrão. 10 na menos 3. Então aqui daria 10 na menos 10 na menos 1. Aqui 10 na menos 1. E aqui também 10 na menos 10 na menos 1. Eita merda. Então tá, 10 menos 1. Enfim, achamos os valores aqui, pessoal. Peço desculpa pelo errinho, mas eu não vou parar o vídeo aí por causa desse pequeno errinho aqui, tá, pessoal? Aqui é menos 3. Aqui é menos 3, aqui tá certo. Então dá 10 a menos 1, dá 10 a menos 1. E resolvendo, né? O vetor força sustento sobre a carga Q1 vai ser a soma vetorial das duas forças. Como os tratos de forças colineares, né? Então nós temos isso aqui. Novamente, pessoal, aqui, né? Errinho, aqui é menos 1, aqui é menos 1, então eu acabei errando um erro em sequência aí. E aqui também, né? Aqui também é menos 1, tá? Tá aqui menos 1. Bom, e essa aqui, pessoal, é a resposta, né? A minha resposta, 11 vezes 10 é menos 1, ou 1,125 também, se você quiser passar para a forma decimal, tá? Então, novamente peço desculpas aí pelo errinho, aqui é menos 1, né? Menos 1, menos 1. 18 vezes 10 é menos 1, 6,75 vezes 10 é menos 1, né? Vai dar 11 vezes 11,25 vezes 10 é menos 1. 10 é menos 1, 10 é menos 1, x, né? Subtrai os dois, mantém aqui a potência, tá?
A carga 1, né, então, complementando lá o item B, a carga Q1 será deslocada, cadê o meu ponteiro? A carga Q1 será deslocada para a esquerda. Sim, ela vai ser deslocada para a esquerda, porque F21 é maior que F13. Então, nesse cabo de guerra sobre a carga Q1, vence essa galera aqui, ó, vence a Q2. Q2 está fazendo uma força mais intensa. Logo a carga vai colidir aqui com a carga Q2, ela vai se movimentar no sentido de Q2. Tá? Com que intensidade? Aqui está a direção e o sentido. E em que intensidade da força resultante, que é o valor numérico, é isso aqui. 11,25 vezes 10 a menos 1 newtons. Beleza? E essa aqui então é a nossa resposta final. Achar a intensidade de F21, achar a intensidade de F31 são colineares em sentidos opostos, subtrai as forças, você acha o módulo. Achando o módulo, né, você consegue achar aqui, né, o sentido e a direção. Bom, o sentido e a direção você já pode achar pelo simples fato, né, de F21 ser maior que F31. Bom, tu tem que calcular as duas para ver. Opa, calculei F21, calculei F31, como eu fiz ali. Né, calculei. Opa, essa aqui é maior, F21 está para a esquerda, a carga que eu vai deslocar para a esquerda. E se ela desloca para a esquerda, a força resultante é porque está atuando para a esquerda, então por isso que ela se desloca para a esquerda. Certo, pessoal? Então era essa, né? Uma questãozinha não muito complexa, mas um pouquinho mais elaborada. Interação entre três cargas para cálculo de força resultante. Tá, espero que tenha ficado claro aí. Qualquer dúvida, caso haja dúvida aí, entre em contato. Tem aquelas atividades lá da apostila que eu irei passar para o grupo para vocês resolverem valendo nota, tá? E tem mais, né, apresentação lá sobre os processos de eletrização, né? Então nós fechamos as nossas notas aí trimestrais. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.